bem, pessoal? Vamos para a última etapa do nosso curso. Nós já estamos aqui com a instrutora, a doutora Aline. E só antes de apresentá-la, eu gostaria de passar um recado que me pediu o nosso instrutor de ontem, o Jorge, a respeito da questão do faturamento bruto, que nós estávamos fazendo aqueles estudos de caso, né? E o estudo de caso continua hoje com a Aline, já focando nessa questão dos planos de integridade das empresas, né? Quando for fazer o cálculo de multa e alguma penalidade. Mas sobre essa questão do cálculo da multa, que considera também o faturamento bruto da empresa, né? O Jorge pediu para eu lembrar vocês que, caso haja alguma dificuldade de identificar o faturamento bruto da empresa, o SICAF, Sistema de Cadastro de Fornecedores, para quem utiliza, tem esse dado disponível lá, normalmente atualizado. E como o SICAF também tem entre suas ferramentas uma calculadora, ele permite ver os índices também econômico-financeiros da empresa. Ok? Então lembrem disso. Antes de buscar ou solicitar alguma informação, consultar o SICAF para ter ali a questão do faturamento bruto da empresa. Pois bem, esse último módulo ele vai tratar especificamente sobre a avaliação dos programas de integridade das empresas. Vocês viram que é um dos fatores a ser considerados no cálculo da multa, caso haja a comprovação da culpabilidade da empresa. E o plano de integridade ele vai dar também, vai compor um percentual negativo no cálculo da multa, né? Entre aqueles que nós vimos ontem. E é de suma importância a gente conhecer esses planos de integridade. Até porque, como o Jorge destacou ontem, já existem unidades da federação que incluem a existência de um plano de integridade como o fator de habilitação das empresas numa eventual licitação da qual participem. Mas não basta a existência de um plano de integridade, você tem que avaliar se esse plano é aceitável, cabível para o fim que ele se propõe, seja numa licitação para habilitar a empresa, seja no caso de avaliar o plano para aplicação de uma eventual multa ou desconto na multa, né? Bom, a colega Aline Bondan Rigoni, gaúcha também, mas hoje ela está lotada na unidade da Controladoria Geral da União no Tocantins. Ela é coordenadora do Núcleo de Ações de Ouvidoria e Prevenção da Corrupção, daquela regional da CGU no Tocantins, formada em Comunicação Social e com habilitação em jornalismo pela Universidade Federal do Tocantins, é especialista em administração pública pelo Centro Universitário de Maringá e está hoje cursando a certificação em Compliance e Anti-Suborno da TASA, Trace Anti-Bribery Specialist Accreditation, membro fundadora e voluntária do Observatório Social de Palmas. Aline, aqui seguimos que o tempo corre. Bom dia, como fui apresentada pelo Jorge, meu nome é Aline, eu trabalho no Tocantins, tenho 10 anos na CGU, eu já trabalhei 5 anos em fiscalização e auditoria e os últimos 5 anos eu trabalho nesse núcleo de ações de prevenção da corrupção e ações de ouvidoria também. Então das 4 áreas da CGU eu só não trabalhei na corregedoria, que é onde trabalha o Jorge, que deu o curso para vocês ontem. Esse assunto é bem novo, bem interessante. Eu não espero que ninguém saia daqui hoje como especialista em análise de programa de integridade. Vocês vão ver que esse assunto ele é um pouco mais light na teoria do que vocês viram até ontem, só que na prática não é tão fácil assim. Quando você pega efetivamente o programa de integridade de uma empresa para olhar, avaliar e ver se aquilo ali realmente funciona, se tem efetividade, é mais complexo. Então, qual que é o intuito hoje aqui? É de passar para vocês algumas informações, alguns pontos, alguns cuidados e um pouquinho de experiência que a gente tem na análise desses programas de integridade, tá? Eu falo que eu me senti numa responsabilidade muito grande de falar depois do Jorge, porque
Eu já fiz curso com ele e ele é muito bom. Eu acho que todos vocês devem ter gostado muito. Ele tem muito conhecimento e uma didática excelente. Então, assim, sejam bonzinhos comigo. Essa é bem mais nova, mas eu espero fazer o melhor aqui possível para vocês realmente compreenderem, terem um pouquinho dessa noção do que é o programa de integridade, o que ele precisa ter para ser efetivo e não só um programa no papel, né? Porque no papel é muito fácil, como a gente fala em auditoria, né? Papel aceita tudo. Então a gente precisa ver realmente se ele está efetivo, se ele cumpre os objetivos a que ele se propõe, né? Como o Jorge falou, eu sou gaúcha, sou de Erechim, por isso eu me sinto bem à vontade de estar aqui falando com vocês. Apesar de já ter perdido o sotaque, passar frio, não tomo chimarrão, mas eu sou gaúcha. E gosto muito do Rio Grande do Sul, agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Então, deixa eu começar aqui. Eu queria só que levantasse a mão quem é do âmbito federal, para ter noção. Servidor federal, bastante gente. Do estado, também. E de municípios, também. A gente tem os 3 esferas aqui, excelente, bacana. Quem já teve um pouquinho de experiência, tem noção sobre o que é a questão do programa de integridade, levanta a mão para ter ideia. Pouca gente, né? Então tá bom. Vamos lá. O que a gente vai falar aqui um pouquinho hoje, ó? Programa de integridade, falar o que é, quais são os seus objetivos, né? Os parâmetros de avaliação desse programa e por que ele é muito importante. Vocês viram os fatores atenuantes da multa. Ele é o maior fator atenuante da multa. Você consegue uma atenuação de até 4% da multa, né? Então, é extremamente importante essa análise do programa de integridade. E a gente vai falar também da avaliação do programa de integridade no acordo de leniência, né? E depois fazer um estudo de caso para fixar esse conteúdo. O que é o programa de integridade em si? Um conjunto de mecanismos, medidas e procedimentos para cumprir e se adequar à lei anticorrupção. Mas e qual que é esse objetivo dele, né? Prevenir a ocorrência de atos lesivos contra a administração, seja administração nacional ou estrangeira, né? Assim como detectar e sanar eventuais atos lesivos. Então, aquela empresa, ela vai fazer uma análise de risco de corrupção, ver quais são os pontos sensíveis e tentar, através desse programa de integridade, cobrir e atenuar essa possibilidade de ocorrência de fraudes, né? A questão do nome. O nome pouco importa. Vocês podem ver lá um programa com o nome de programa de integridade, programa de compliance, programa anti-suborno, tá? Desde que ele cumpra os objetivos e tem os pilares que a gente vai trazer aqui hoje, o nome não tem essa relevância toda, tá? Como eu falei para vocês, muitas empresas, principalmente as multinacionais, trazem o nome de programa de compliance. Por quê? Porque esse programa ele vem sendo adequado lá com a FCPA, que é a Lei Anticorrupção Americana, que ela é de 1977, ou com a UK Bribery Act, que é a britânica, de 2010. Então, assim, essas multinacionais que se adequaram antes para atender essas legislações, geralmente tem o nome de programa de compliance. E o que é to comply? É você estar em conformidade com, né? Então, esse programa de compliance dessas empresas, ele geralmente traz também o compliance ambiental, trabalhista. E as empresas brasileiras que estão se adequando à lei anticorrupção, geralmente trazem o nome de programa de integridade. Agora, um ponto interessante é o seguinte: o programa de integridade, ele geralmente é mais robusto, porque a nossa legislação, como ela é posterior, ela trouxe as melhores práticas das 2 outras legislações. Então, as exigências do nosso programa acabam sendo maiores. Eu mesmo já peguei análise de programa de integridade de multinacional, e assim, uma das maiores do ramo da área de seguros, que cumpria o que pedia a FCPA e não cumpria integralmente a nossa legislação. Então, vocês têm que ter esse cuidado. Às vezes a empresa é uma multinacional, é grande, super bem estruturada, tem um bom programa, só que, às vezes, falta algum requisito para atender plenamente ao nosso programa de integridade. Ali no final tem até o exemplo. A nossa lei, ela trata de fraude em licitações, de execução de contratos, esses pontos mais específicos que a FCPA e a UK Bribery Act. Tá? Outra questão também
O avaliador, ele tem que ter a noção de que ele tem a possibilidade de solicitar informações, em caso de dúvida, ele pode solicitar informações complementares, pedir para a empresa comprovar aquele ponto, né, para fazer essa comparação se atende ou não. Se vocês quiserem fazer pergunta, é só levantar a mão, tá? Aí parece que vai o microfone, né, para ficar registrado para todos ouvirem, tá? Fiquem à vontade, se tiver algum ponto, pode levantar a mão. Como a gente comentou no comecinho, por que da importância de se fazer essa avaliação do programa de integridade? Porque ele é o fator atenuante da multa. Ele pode atenuar a multa de 1 a 4%, se for um programa efetivo. Se for um programa meramente formal, é óbvio que vai ser dado 0%, então não será concedido desconto. Mas, como eu falei, é o maior fator atenuante da multa. Então, é bem importante essa análise do programa de integridade. E também ele pode servir para esse estabelecimento de um sistema de incentivos. Você pode solicitar que a empresa cumpra determinadas melhorias no programa de integridade para que ela venha a ter um desconto futuro. Então, ele é bem importante nesse sentido. Tá? Não sei se vocês vão conseguir ver direitinho. Aqui é só um resumo do que seria o programa de integridade. Nessa parte em azul, a gente traz os pilares. O que precisa ter nesse programa? Padrão de ética e conduta, tá? Políticas e procedimentos, a questão de comunicação e treinamento, canais de denúncias, medidas disciplinares e ações de remediação. A gente vai falar um por um e dar exemplo para vocês entenderem. Esses são os pilares, o que é que precisa constar em um programa de integridade. Para que ele funcione efetivamente, ele tem que estar amparado pela alta direção. A gente vai ver isso. O programa de integridade ele só funciona se for uma ideia realmente top-down, que venha de cima para baixo. A alta direção tem que comprar essa ideia, tem que defender, tem que comunicar, tem que fazer os empregados entenderem que aquilo ali é política da empresa. Tá? Precisa haver uma instância responsável, né, por fazer o controle, acompanhamento, cuidar desse programa, fazer essa gerência. A análise de riscos é fundamental porque o programa ele é baseado nessa análise de risco da empresa. Então, a empresa vai averiguar quais são as áreas de vulnerabilidade e, em cima dessas áreas, vai construir esse programa de integridade. E monitoramento contínuo é óbvio, né? Você vê, esse programa está funcionando, não está, o que é que precisa melhorar, o que é que precisa adequar. Então, esse é o alicerce do programa de integridade. A gente vai ver cada um desses pontos bem detalhados para vocês entenderem. Vocês não receberam a apostila impressa, mas depois a gente vai passar por e-mail, tá, o material em PDF. Então, assim, vocês não precisam se preocupar em anotar tudo, às vezes só uma observação, algum ponto, porque vocês vão receber esse material em PDF, tá? Você quer fazer pergunta, né? Deixa só um microfone, por favor. Bom dia. Isso me parece muito com aquele framework do COSO. Parece que copiaram um pouco a ideia disso e colocaram aí. Na verdade, a questão aqui como eu falei, o programa de integridade, ele acaba sendo, como a nossa lei, ela é a mais nova, ela retém um pouquinho de boa prática, do que deu certo em várias outras legislações, né? Então, claro, também se espelha muito na auditoria. A gente vai ver que tem questão contábil, é muito, muito forte, né, no programa de integridade, vocês vão ver em seguida, mas tem razão. Aqui a gente fala um pouquinho diretamente o que é que precisa ter no programa de integridade, como que ele é composto, né? Então, ele é formado por duas partes, o relatório de perfil e o relatório de conformidade. O relatório de perfil é o quê? É mostrar, eu falo, o nome tem que servir para alguma coisa, né? Fala justamente como é a empresa. Então, em qual ramo ela atua, se ela atua só no Brasil, se ela atua no exterior, quantos empregados ela tem, quantas diretorias ela tem, o mercado, em que mercado ela atua, né? Interações com a administração pública, isso aqui é bem importante. Lá precisa ficar claro, por exemplo, se essa empresa ela tem uma negociação constante com o serviço público, por exemplo, se ela tem concorrido, participado de licitações, quantas licitações ela já ganhou, quantos contratos ela tem com a administração pública, qual o valor desse contrato com a administração pública. Vocês acham que é a mesma coisa uma empresa negociar com a administração pública e ter 80% de sua contratação com o setor público de uma empresa
que tem 5% de contratação com o governo, é a mesma coisa? O risco é maior ou menor? Há um risco maior de uma empresa que tem mais negociação com a administração pública, não é? Porque o que a gente está tratando é um programa para prevenir essa possibilidade de fraude com a administração pública. Tá? Então, isso precisa ficar bem claro nessa parte do relatório de perfil. Tem que dizer, olha, a empresa é composta dessa maneira, faz isso nesse ramo de mercado, tentando os empregados e tal. E se é qualificada como micro e pequena empresa, porque a gente vai ver para frente que a micro e pequena empresa, ela tem uma atenuação das exigências, porque assim, é diferente você comparar uma multinacional que tem 4, 5 mil empregados, da empresa do seu José, que tem um espetinho, que tem lá 5, 6 empregados. Você não pode exigir, você não tem condição de que ele tenha um programa de integridade na mesma proporção que uma multinacional. É impossível isso. Então, tendo essa percepção, foi feita essa diferenciação para que as micro e pequenas empresas também possam começar a ter estruturação do seu programa de integridade. Tá? A questão do relatório de conformidade. Aqui sim entra a estrutura do programa de integridade. Tá? Então, qual que é o programa de integridade da empresa, como que ele funciona, o que ele visa combater, né? Quais são as diretrizes, os objetivos, forma de apuração de denúncias, a gente vai ver isso tudo. Tá? Então, nessa parte do relatório de conformidade. Quais são os parâmetros para avaliação desse programa de integridade? A gente deve levar em consideração esse grau de adequação dos parâmetros da integridade ao perfil da pessoa jurídica. Então, se é uma empresa que atua em um ramo extremamente sensível de exportação, gás, petróleo, energia, ela tem que ter um cuidado muito maior que, às vezes, uma livraria, uma papelaria, né? Então, é essa questão. Você tem que ter essa percepção ao fazer análise desse programa. Qual é o risco, qual a interação dessa empresa. A efetividade desse programa de integridade em relação ao ato lesivo objeto da apuração. Então, esse programa de integridade está servindo de alguma coisa para coibir e evitar que aconteça novamente aquele ato lesivo que ocorreu na empresa? Vocês têm que fazer essa análise. A efetividade do programa em relação ao funcionamento do programa na rotina da pessoa jurídica. Aquilo ali é execuível? Porque um programa ele pode ser muito bom no papel, mas será que ele vai conseguir ser executado na empresa? Né? Então, é isso que vocês têm que fazer essa comparação. Redução de formalidade, como eu falei para vocês, né, na avaliação do programa de micro e pequena empresa. A gente não vai cobrar as mesmas normas para uma empresa pequenininha de uma empresa muito grande, de uma multinacional. Aqui, propriamente, a gente entra nos pilares. Tá? Então, aqui são os pilares de avaliação do plano de integridade. Comprometimento da alta direção. Como eu falei para vocês, tudo começa aí. Pode existir um programa excelente que, se não for encabeçado e encorajado pela alta direção, não vai funcionar nunca. Os empregados, eles precisam ver que aquilo ali é a política da empresa, que a empresa está comprometida com aquilo, que é o discurso e que aquilo ali é para ser prática. Então, comprometimento da alta direção é essencial para funcionar realmente o programa. E aí, quais são os parâmetros que a gente precisa ver? Se existe essa questão do não envolvimento na prática lesiva, né, dos autos de presidente, diretores, e se houve participação deles, se há previsão de afastamento, se eles foram afastados das atividades, porque, assim, por incrível que pareça, pode haver participação da direção, da presidência em atos de corrupção. Então, houve esse afastamento, há essa previsão no programa de integridade? Supervisão e acompanhamento, né? Se existe essa política, essa previsão lá, como é que vai se dar essa supervisão e acompanhamento no âmbito da empresa? Disponibilização de recurso, isso aquela questão, é óbvio, mas a gente coloca porque precisa ser um ponto de atenção. Você pode ter uma área de compliance, de integridade estruturada, se você não dá recurso para que ela consiga desempenhar suas atividades, como é que ela vai se gerir, né? Sensibilização de gerente e coordenadores, isso também é fato. Precisa haver essa consciência, a gente trabalha muito esse termo, né? Essa consciência dentro da empresa. Os gerentes e coordenadores, eles são aquelas pessoas que vão dar o exemplo.
para o empregado. Então, eles precisam ter a noção e comprar essa ideia, né? E comunicação, vocês vão ver que comunicação está em praticamente todos os pontos. Por quê? Precisa ser algo que seja assim, disseminado dentro da empresa, né? As pessoas precisam conhecer. Então, se você tem uma política bacana, mas o empregado não conhece, não viu, não sabe, adianta? Vai ser efetivo? Nunca. Então, vocês vão ver que comunicação é um ponto que está em praticamente todos os slides, tá? Então, começa por aí, comprometimento da alta direção. Agora, um segundo ponto, padrões de conduta de políticas e controles para garantir a integridade. Então, o que é feito para que você tenha de parâmetros para garantir esse programa de integridade? Aplicação a todos os empregados, independente do cargo ou função. Então, se você tem uma empresa que tem lá presidência, diretorias, empregados e chão de fábrica, todos eles precisam conhecer e entender que há um programa de integridade, uma política de compliance na empresa. Tá? Aqui é bem interessante, a gente viu algumas boas práticas fazendo avaliação de programas de integridade. Teve empresa que pegou o código de ética e conduta e, em vez de deixar naquele documento padrão, formal, que os empregados não leem, fizeram um gibi. Porque eles têm o quê? Empregado de chão de fábrica. Então, assim, aquele empregado mais humilde, que não é tão letrado, ele vai pegar um normativo extremamente rigoroso, formal, vai ter interesse de lei? Não. Eles criaram um gibizinho e aí fizeram a adaptação da linguagem para o gibi para que esse pessoal de chão de fábrica entendesse. Então, é nesse sentido, é você comunicar a toda a empresa. Tá? Se necessário, aplicável a terceiros. Vocês viram lá a questão da responsabilização objetiva da empresa, né? Então, se uma empresa que ela contratou pega em um ato de corrupção, tal, ela é responsabilizada objetivamente. Então, esse ponto é muito importante. Tá? No cantinho aqui tá todos os slides que tem aqui, esse MPE e o xizinho, é que não é obrigatório para micro e pequena empresa, tá? Então, esse é um ponto que não é obrigatório. Claro, que se a micro e pequena empresa conseguir atender, excelente, mas não é obrigatório para ela, tá? Documento formal. Então, essa política, o código de ética, de conduta, ele tem que ser escrito na língua e acessível. Parece mentira também, mas a gente já pegou o seguinte. Empresa, cadê teu código de ética? Esse é um documento sigiloso. Opa, como assim? Código de ética sigiloso? Ou, por exemplo, uma multinacional e aí a sede é lá no Japão. Me dá o código de ética que a gente faz realmente análise, a gente lê o código de ética, código de conduta, todas as normas. Aí a gente pegou, tá em japonês, sendo que a empresa tem filiais no Brasil, em outros locais. Sim, e a tradução? Não tem. Qual que é a lógica disso? Vocês estão entendendo? Ele tem que ser comunicado a todos os empregados. Então, assim, a sede é no Japão, beleza. Só que a empresa não tem filial no Brasil? Tem. Então tem que ter em português, é óbvio, né? Mas, assim, a gente destaca porque acontece. Vocês imaginam que não, mas isso acontece de verdade. Linguagem clara e compreensível, isso também. Tem que se fazer comunicar, né? Não adianta ser um documento cheio de termo técnico, difícil, que o empregado leia e não entenda. Então, tem que se fazer comunicar. Como eu falei, comunicação e treinamento. Sempre a gente falando. Existe o código de ética, os empregados têm que conhecer, têm que ter lido, isso tem que ter sido debatido, eles podem tirar dúvidas, né? Então, aí entra a comunicação também. Treinamento e comunicação. Aí, mais um ponto, aí é para reforçar mesmo. Essa parte de treinamento, ela precisa ser realmente bem estruturada. Nós vimos boas práticas em empresas no sentido de promoção, por exemplo, de semana do compliance. Então, a empresa pega uma semana inteira, traz especialistas, faz café com compliance, coloca na rádio da empresa, quando são empresas grandes, coloca um minuto do compliance, aí fala sobre compliance, fala sobre integridade, fala do código de ética, de conduta permitida e proibida. Traz para a realidade da empresa, para a rotina da empresa, esse tema. Não é aquela questão de eu tenho código de ética, quando o empregado entrou na empresa, deu a ele, pediu para ler e ponto, e ninguém nunca mais falou disso. Não. Aqui eles têm que comprovar que há um planejamento, tipo, no ano, a gente fez tantas atividades, pro ano seguinte vai fazer tantas atividades, existe um cronograma, estratégias, né, de que forma isso vai chegar a cada um dos públicos. E a gente viu, assim, ideias bem interessantes. Aqui,
Por exemplo, tem empresa que coloca na intranet um treinamento e depois faz uma avaliaçãozinha lá, o empregado tem que se submeter a uma avaliação para ver se realmente entendeu o que leu, né, no treinamento. Tem a questão da gamificação, tem empresa que coloca, criando como se fosse joguinho. Então, ou coloca uma situação hipotética. O fulano de tal, o João, foi submetido a uma proposta assim, A, B, C, D, 3, 4 opções. Ele pode aceitar isso, ele não pode por isso. Assim, situações reais, trazer para a realidade daquela empresa, né? Então a gente viu assim que a criatividade aqui vale muito a pena. Teve outra empresa que pegou e fez um concurso de vídeos curtinhos lá de 1 minuto. Então, para os funcionários fazerem vídeos sobre o tema tal, e fez um concurso sobre isso. É colocar as pessoas se engajarem e pensarem sobre o tema, né? O alcance, isso tem que ser de toda a empresa, como eu falei. Não basta você trabalhar com a gerência, você tem que trabalhar com a empresa toda, desde coordenadores, gerentes, CEO, até lá o empregado de chão de fábrica. Todo mundo tem que estar envolvido. E monitoramento, é óbvio. As pessoas estão retendo aquele aprendizado, estão entendendo, né? De nada adianta você fazer 1000 políticas lá se ninguém entendeu nada. Então você tem que averiguar. Está tendo uma compreensão do que está sendo transmitido? Tá? Análise periódica de riscos. Aqui também é outro ponto que está lá marcado. Ó, não se aplica obrigatoriamente a micro e pequena empresa, né? A importância disso aqui é o seguinte. Quando a gente fala de análise de risco, a empresa geralmente apresenta para a gente análise de risco de mercado. Porque para a empresa falar de análise de risco, é análise de risco de mercado. E não é. Aqui é análise de risco de corrupção. Você avaliar em que medida aquele empregado está sujeito a ser cooptado, a receber uma propina pelo governo. Entendeu? Então, tem que ter essa compreensão. E aqui até vocês podem auxiliar quando se depararem numa situação dessa, para a melhoria desse plano de integridade, desse programa de integridade. Aqui, como eu coloquei, as empresas, por exemplo, você trata de uma exportadora. A exportadora trata com alfândega, né? Então, tem áreas sensíveis, né? Ela vai pegar área por área. Lá na alfândega, quais são os pontos sensíveis? O que é que eu posso fazer para... qual a ação que eu posso tomar para tentar impedir que aquela fraude ocorra, que aquele empregado seja cooptado. Então, pegar cada ponto sensível da empresa, né? Eu tenho aqui determinado setor que é responsável pelas licitações, trabalha com a licitação do governo. Então, o que é que eu vou fazer para que esse empregado possa se qualificar melhor, possa entender melhor, possa saber o que ele não pode fazer no momento de participar de uma licitação, né? Então, é isso aqui que é a análise de risco. O plano de integridade, o programa de integridade, ele é baseado nesse risco. Ele surge justamente para mitigar, para reduzir esse risco de corrupção. Então, isso aqui é muito importante, é fundamental. E, de novo, treinamento, né? Todos que trabalham com isso têm que ser bem treinados, instruídos. Aqui vai ficar um pouco pequeno para vocês verem, mas eu vou ler então. Eu trouxe uma página de boa prática da Ernst Young, Auditores Independentes. E ela coloca como que é feito esse mapeamento de risco ético, né, junto às áreas internas. Eles colocam o seguinte: em conjunto com nossas lideranças, promovemos o mapeamento de riscos éticos potenciais, identificando a origem do risco e risco ético propriamente dito, os pontos de atenção, controles prospectivos, planos de monitoramento, que seria o retrospectivo, políticas, né, da Ernst Young relacionadas, quais os impactos disso, qual a probabilidade, o grau de exposição e o plano de ação. É só para vocês terem um pouquinho de ideia do que é essa análise do risco, né? Então, eles vão ver lá quais são as áreas, qual é o risco de acontecer um ato de corrupção em cada uma daquelas áreas, o que pode ser feito antes para que isso não ocorra, se ocorreu, o que é que pode ser feito depois, né, posteriormente, e qual o impacto disso, a probabilidade, tá? Então, é isso que se trabalha naquele ponto ali da análise de risco. Qual o impacto, probabilidade e tal. Opa. Aqui. Outro pilar, registros contábeis e controles. Esse, como eu falei para vocês, é um ponto extremamente importante e pela FCPA, a lei americana,
um erro de registro contábil, ele é considerado como fraude. Você sabe que tem diferença entre erro e fraude, né? O erro, ele não é proposital. Só que pela legislação, pela FCPA, eles consideram que o erro de registro, ele se enquadra exatamente como fraude. Então, é muito sério e justamente assim, para garantir a idoneidade dos registros contábeis das empresas. Acho que eles levaram isso muito em conta em relação à quebra da Bolsa de Valores, né? Que existia muita maquiagem na contabilidade das empresas. Então, por isso eles são muito, muito severos nesse ponto. E o que é que a gente faz para garantir esse registro completo, contábil, correto? Ter, efetivamente, um sistema de contabilidade bom, né? E aqui, o que pode ajudar também? Questão de red flags, as bandeiras vermelhas. Por exemplo, se você tem lá a política de pagamento da empresa, se coloca o seguinte, que até R$100 mil determinado gerente faz o pagamento. A partir de R$100 mil, esse pagamento precisa ser autorizado por dois gestores. Então, assim, você ter um escalonamento. E quando é deparado lá na contabilidade, um pagamento acima de 100 mil, ele já vai dar uma red flag, uma bandeira vermelha, chamar atenção, um ponto de luz. Diz, olha, aqui precisa de uma atenção especial, né? Hierarquia para pagamento, também acabei de falar. Outro ponto importante, auditoria dos registros contábeis, né? A empresa, ela é submetida à auditoria independente? Com que frequência? Tá? Então, tudo isso é importante de vocês averiguarem nesse relatório. Comunicação, treinamento, monitoramento sempre, né? A gente está falando muito nisso aqui. Alguma dúvida? Vocês querem? Fiquem à vontade aí, porque eu disparo a falar. Todo mundo tranquilo? Tá. Outro pilar. Procedimentos de prevenção e controle. Então, o que é estabelecido no normativo da empresa para se evitar esses atos de corrupção? Aqui, a gente coloca o seguinte. A empresa ela precisa fazer essa previsão, por exemplo, de brindes. O que é permitido os empregados da empresa darem ao servidor público, aos agentes políticos? Quais são os valores? É importante realmente também colocar valores. Olha, o que é considerado brinde? Você dá, sei lá, um lápis, um estojo de caneta, uma pastinha que vale até R$100 é um brinde. Você dá um vinho de R$3, R$4 mil é brinde? Então isso tem que estar estabelecido pela empresa, né? O que é brinde? E também qual a periodicidade com que isso é aceitado? Imagina que a empresa vá, sei lá, toda semana dar um brinde para determinado empregado, para determinado servidor, perdão. Isso é brinde? Não, né? Então, assim, tem que estar estabelecido na política da empresa. Brinde é considerado até tanto, né, tal valor. Ou, por exemplo, a gente já viu o caso seguinte também, que tudo precisa ser passado por uma avaliação desse comitê de compliance. Então, assim, na dúvida, o determinado gerente, ele quer dar um presente, um brinde para um servidor público, ele vai colocar lá, olha, eu quero dar um conjunto de caneta no valor de tanto, E aí vai passar pela avaliação, pelo crivo do compliance, eles vão dizer, olha, você pode ou não pode, tá? Então, só que isso tem que estar na normativa da empresa. A mesma questão de viagens. Vocês imaginem uma empresa convidando um servidor público, um gerente, um ministro, para conhecer a fábrica, conhecer a atuação, tudo bem. Agora, se essa empresa leva a família, leva o servidor, a esposa, os filhos para Miami, para conhecer os parques, com tudo pago, no melhor hotel. Vocês entendem a diferença do que eu acabei de falar, de conhecer um chão de fábrica, sabe? Tudo é muito relativo, então isso tem que ficar bem claro na política e vocês têm que ter esse olhar com cuidado. Até que ponto é uma viagem que pode ser aceita e até que ponto é algo que você vê que tem um segundo interesse, né? Questão do almoço, da mesma forma, você levar um ministro, um servidor público, ou alguém para almoçar em um local, ou você levar a pessoa ao melhor restaurante da cidade com o vinho mais caro. O que é possível, o que não é, o que é moral, o que não é, entendeu? A questão, outro ponto interessante, agenda de reunião. Muitas empresas têm colocado
publicado na internet a agenda de reunião com os servidores públicos. Então, vamos supor, o Itaú fez uma reunião e coloca, hoje o diretor tal de tal área vai se reunir com um determinado ministro, né, em tal local, determinada hora. É dar publicidade a isso, da transparência. Tá? Cláusulas anticorrupção. No momento da efetivação de contratos, fazer essa previsão de que se o terceiro ou o empregado não cumpre o que está determinado na política da empresa, que possa haver a rescisão do contrato de trabalho. Né? É você dizer, olha, essa empresa ela se pauta por determinados valores e que quem faz negócio com a empresa precisa dar esse aval e dizer que vai cumprir esses valores também. Porque em caso de não cumprimento, pode haver essa rescisão de contrato. Tá? Como eu falo aqui, treinamento, comunicação, monitoramento, vocês vão ver em todos os slides, porque é algo que tem que ser massificado, né? Deixa eu ver se tem mais algum ponto aqui. E aí existem as áreas, como eu falei antes, de sensibilidade, né? Exportação, importação, regulação, fiscalização, são áreas bem... áreas que a gente tem que ter um cuidado muito maior, porque são áreas que têm uma demanda assim, mais sensível com a administração pública, né? Assim como dependência de licença, autorização, né? São áreas muito sensíveis, então a gente tem que ter um cuidado bem grande para não haver suborno e tal. O microfone, por favor. Aline, pelo que eu entendi, essa avaliação a gente vai fazer quando da dosimetria da multa, né? Mas é um trabalho bastante extenso, né? Tanto que eles geram um relatório de conformidade do programa de integridade, né? E aí eu queria saber qual é o teu... Você tem uma dica, né? Qual é o teu plano que pode passar para a gente para operacionalizar de uma melhor forma? Se a gente, nesse momento da dosimetria, faz uma lista de solicitação listando as evidências possíveis, e aí vai desde ata de aprovação para mostrar o envolvimento da administração, ou um plano de os e-mails que as pessoas recebem, né? Como que a gente de fato consegue facilitar, né, esse trabalho todo? Né? Exatamente. No finalzinho da apresentação eu vou mostrar o pulo do gato para vocês, mas é só no final para ninguém ir embora. Mas a questão é a seguinte: quando a gente faz análise, eu participei, eu não participei de análise de programas de integridade no PAR ou em acordo de leniência, porque isso é da área lá de Brasília. Eu trabalho em Palmas, eu acabo dando assim, um suporte, mas eu não trabalhei especificamente nessa área. Mas eu faço análise de programas de integridade no âmbito do Proética. Não sei se vocês já ouviram falar do Proética, eu também vou falar um pouquinho no final. É um programa da CGU que a gente confere praticamente um selo para a empresa que demonstra ter um compromisso com a ética, né? E a gente faz, a avaliação é praticamente a mesma. E aí o que a gente fez? Justamente por esse ponto. Como que a gente vai fazer a avaliação mesmo tendo esses pilares? É muito difícil. Então a gente fez um checklist, por exemplo, nesse procedimento de prevenção e controle. Aí eu tenho lá 40 pontos que eu tenho que olhar, se a empresa atende ou não atende, e o que é que seria o documento para comprovar aquilo, entendeu? Então a gente faz exatamente isso, tudo como comprovação documental. Então eu pego nessa parte de treinamento, aí eu coloco lá, treinamento, empresa, o que é que você fez em treinamento na área de compliance, tal, do programa. Aí ela vai me apresentar, olha, tem e-mail do CEO mandando para os funcionários, daí me apresenta esse e-mail. Eu tenho a semana de compliance, aí tem foto, tem relatório. Eu tenho a rádio, e tem, entendeu? E aí traz essa comprovação documental. Então a gente pega pela comprovação documental e aí entra a questão de quando ela fala, eu fiz determinada ação e não te apresentou um documento, você pede, não, aqui você não apresentou o documento comprovando esse ponto, então eu quero. Se ela não apresenta, você desconsidera, porque não pode ser só no campo de retórica, né? Mas é bem isso, a gente pede a comprovação ponto por ponto. E é nisso que eu falo pra vocês que é trabalhoso, não é brincadeira. É muito trabalhoso. Isso aqui, olha, você pega assim, para analisar um programa de integridade, a questão, não vou mentir, no mínimo assim, uns 10 dias. E assim, é pesado, é pesado. O primeiro é terrível, o segundo é triste, o terceiro é de chorar. Lá pelo quarto, quinto, que você vai pegando noção, entendendo, já tem um pouco mais de confiança.
Mas no começo, assim, é difícil. Depois você vai comparando. Eu já vi o programa de integridade de uma empresa. Aí compara com, eu comparando com esse daqui tá bom. Aquele lá já tá ruim, já tá capenga. Então, assim, com a comparação que você vai ver e ter ideia do que é um programa melhor. Mas no final tem algumas dicas que vão ajudar vocês. Mas só no final. Então, aqui essa questão de, voltando aqui, procedimento de prevenção e controle é isso. É você ver quais são os pontos sensíveis, de que maneira você pode tratar isso, fazer já meio que uma previsão, né? Se acontecer determinada situação na empresa, como é que os empregados vão reagir, a quem eles vão recorrer, se ele pode tirar dúvida. Aqui também é importante isso. O comitê de compliance e de integridade, ele se colocar à disposição, diz, olha, empregado, se você tiver dúvida, nos consulte, que a gente dá um posicionamento oficial. Isso respalda o empregado, né? Então é interessante também, tá? Aqui eu trouxe outra boa prática, isso também vem lá do programa do Proética, da 3M do Brasil. Eles colocam lá o seguinte, vou ler também para vocês que ficou pequeno. Em 2017, uma das práticas de destaque foi o processo de avaliação de integridade que visa verificar e documentar os riscos de relacionamento entre a entidade e os parceiros de negócios. É baseado em uma análise de risco que define o nível de diligência a seguir, além de ser um processo dinâmico feito antes do início da relação com os parceiros, podendo ser atualizado periodicamente e revisto sempre que houver mudança no risco de relacionamento. Então, o que ela fala aqui? Que ela faz uma análise, né, de integridade do parceiro de negócio. Então, antes de efetivar o negócio com aquela empresa, com parceiro, com fornecedor, ela faz uma análise. Por quê? Vocês lembram lá, como eu já falei, a empresa responde objetivamente. Então, para que é que ela vai se arriscar, né? Ela faz uma análise prévia da integridade daquela empresa e verifica se vale a pena ou não contratar, tá? Pode, microfone, por favor. Aline, lendo essa da 3M que você passou antes aí, ele fala em parceiro de negócio, né? Não fala em relação ao governo, que é um dos possíveis parceiros de negócio. Sim. Então, esses planos de integridade, eles usualmente se referem aos negócios em geral da empresa, seja com o governo ou não, né? Sim. Porque a questão da corrupção, ela é passível de acontecer não só no setor público, né? Você corrompe alguém em qualquer área, desde que haja disposição de fraudar o processo de negociação, né? O negócio como um todo, em várias possibilidades de corrupção existem aí. Sim, a ideia inicial do programa de integridade é atender realmente a lei anticorrupção. Seria o relacionamento empresa-governo. Só que a ideia, a essência dela, o cerne dela é estender e promover a transparência e promover a integridade. Então, ele coloca, quando cabível, aplicado a terceiros também. E aí a gente vê que, na verdade, há essa preocupação e é salutar que haja, porque como a empresa responde objetivamente, ela precisa verificar essa relação de integridade com todos os parceiros, não só com o governo. Mas a ideia inicial da lei foi essa relação empresa-governo. E aí percebeu-se a necessidade de fazer essa extensão, de cobrar essa extensão para os terceiros com que a empresa se relaciona. Até porque é uma forma de aumentar o leque da integridade. Você força a empresa a promover a integridade e a entender o que é e a cobrar a integridade do fornecedor, do terceiro com que ela tem relação, né? Então, a ideia dessa legislação ela é interessante nesse sentido, de promover, de ampliar a integridade. Mas é bem o que o Jorge falou. Outro exemplo aqui que eu trouxe para vocês, do Itaú. O Itaú, ele coloca o seguinte, ó, que tem controles internos para participação em licitações. Então, toda vez que o banco for participar de um processo licitatório, ele tem uma área específica para fazer a averiguação de risco daquele processo, o que para ter a promoção de medidas que precisam ser tomadas, né? E registro de interações com agentes públicos, isso eu falei para vocês também antes. Então, toda vez que houver uma relação com um agente público, ele vai publicar agenda e tal.
Regras para oferecimento de brindes a agentes públicos, falei para vocês também. Então, ele deixa bem claro que ele tem políticas e regras para isso. Tá? E a empresa também avalia o perfil dos fornecedores. Né? É a mesma coisa que a gente acabou de falar da 3M. Então, não chega e contrata com qualquer fornecedor. Vai fazer a avaliação do fornecedor, ver se é viável, se é interessante, se assume aquele risco. Tá? Só tomar uma água aqui. Outro pilar. Instância responsável pela aplicação do programa e fiscalização de seu cumprimento. Como eu coloquei antes, é importante que haja na empresa essa definição de um setor que cuide constantemente desse programa de integridade. Tá? E aí precisa ser o quê? Independente, autônomo, ter as pessoas com conhecimento e disponibilidade para trabalhar nesse programa. A questão da disponibilização de recurso é realmente imprescindível, né? Ele tem que ter como atuar, o dinheiro para fazer isso acontecer dentro da empresa, né? Outra questão, haver previsão de proteção contra punições, tá? Um ponto que é importante também, que a gente viu como boa prática, várias empresas colocam uma estabilidade para esses empregados, tá? Para eles não ficarem muito à mercê de, imagina, se depara com uma situação, começa a investigar ou nega uma contratação e aí sofreu uma perseguição dentro da empresa, né? Então, algumas empresas já colocam a estabilidade para os ocupantes do cargo, né? Dessa equipe de compliance e integridade. Então, precisa haver esse suporte, eles precisam estar seguros, né? Se esse comitê funciona contendo uma pessoa do jurídico, uma da auditoria, uma do outro setor, tem alguns que tem uma pessoa da diretoria, isso varia muito de empresa para empresa, sabe? E tem empresa, por exemplo, que tem um setor de compliance que se reporta, multinacional, que se reporta a sede. Então, assim, isso tem que estar definido no manual, né? No manual, nos códigos de conduta, diz, olha, em determinada situação, isso vai ser reportado para determinada comissão, os prazos, né, com que isso é trabalhado, isso tem que estar tudo em normativo, tá? Ele coloca aqui, essa instância vai criar regras de controle, monitora a aplicação das regras, né? Vai fazer o acompanhamento, vai ver, o programa de compliance está funcionando? Ele é adequado? O que é que tem que reformular? Né? Eles vão fazer esse acompanhamento todo. E também, planeja e executa estratégias de comunicação e treinamento, isso é fato, né? O programa ele precisa ser bem conhecido para ser aplicado, então vai ajudar nessa parte de comunicação e treinamento. Canais de denúncia e medidas disciplinares. Aí outro ponto também que está marcado aí como não se aplica obrigatoriamente a micro e pequena empresa. Que vocês imaginam, uma empresa de 5, 6 empregados ter a obrigatoriedade de ter um canal de denúncia, alguém para apurar, né? Assim, é inviável. Mas empresas maiores precisam. Então, qual que é a importância disso? A gente sabe que muitas vezes as pessoas se deparam com alguma situação de não conformidade, de fraude, de corrupção, e se não tiver um canal com autonomia de ele fazer uma denúncia anônima, por exemplo, ele não vai fazer. Ele não vai chegar no chefe e dizer, olha, meu colega aqui do lado está sendo cooptado, está recebendo propina, está fazendo reunião com um objetivo espúrio, não vai. Agora, se ele tiver um canal de ouvidoria que possa registrar de forma anônima, isso pode auxiliar, né? Então, assim, a gente pede que tenha um canal e que seja de fácil acesso, então, ter na intranet, ser divulgado, porque também nada basta ele ter um canal, ele te apresenta lá, tem um canal de ouvidoria, fica onde? Aí você vai ver lá, você fica meia hora procurando no site da empresa para achar o canal de ouvidoria. E os empregados conhecem, isso foi feita a comunicação, existe divulgação dentro da empresa, de denuncie, é anônimo, tal, incentivando, foi feito, porque não adianta ele ter o canal se isso não é efetivo, né?
E aqui a gente pede também, lá quando a gente faz análise, quantas denúncias foram feitas, quantas foram apuradas. A gente não vai ver a denúncia em si, mas vê os números, sabe, alguma comprovação. Obrigada. Aí, isso aqui realmente é muito importante, que tenha o canal e que ele funcione, né? E essas denúncias anônimas, elas são muito importantes, assim, porque ela respalda, inclusive, a empresa, né? Às vezes, o presidente, os diretores não sabem que está acontecendo determinado ato dentro da empresa. E por meio dessas denúncias anônimas, isso se torna conhecido e pode ser corrigido, né? Então é importante que exista essa possibilidade, principalmente da denúncia anônima. E que fique bem claro que a denúncia pode ser anônima e que não vai ter retaliação, né? Porque senão a pessoa fica com medo. O empregado, isso é natural. Eu trabalho também com a questão da ouvidoria da União. E muitas pessoas, assim, se não for denúncia anônima, ela não tem coragem de denunciar. Ela fala, não vou denunciar, então, porque eu tenho medo, eu vou ser perseguida, eu vou, né? Então, natural. Depois também precisa haver um procedimento para apuração dessa denúncia. Porque de nada basta chegar a denúncia, ela ser aceita e ficar por isso mesmo, não ser averiguado. Então, precisa haver uma normativa dizendo, olha, chegou a denúncia, como que vai ser conduzida essa apuração? Quem é que vai fazer essa apuração? Em quantos dias? Como é que vai se dar a resposta para essa pessoa? Se dá um protocolo? Pede para a pessoa entrar em contato, né? Previsão de medida disciplinar, é a sequência também. Foi constatado que determinado empregado teve determinada conduta. O que pode acontecer com ele? Advertência, suspensão, demissão, tal, isso tudo tem que estar lá especificado, tá? E comunicação, como eu falei para vocês, está aí novamente. Então, todos têm que estar cientes que existe esse canal, tanto público interno como externo e terceiros também. O fornecedor, ele pode também ter acesso a isso. O próprio servidor público, vamos supor que o servidor foi aliciado pelo empregado da empresa. Então, eu como servidora pública, vamos supor que recebi uma oferta, uma proposta não correta, algo imoral tal da empresa. Eu posso entrar lá e fazer essa denúncia, entendeu? E aqui a gente já pegou casos de a empresa apresentar, diz, olha, eu tenho um canal de ouvidoria e tal. E quando aí eu entrei para testar, a gente entra para testar, porque não é para ficar meramente no campo formal. Entrei lá para ver se eu colocaria alguma coisa na ouvidoria. Aí você entra, acessa, quando você entra para escrever, lá dá erro na página. Não, então não funciona. Então a gente não pode considerar na análise do programa de integridade. Então isso você tem que testar também. Tudo é testado, você tem que ir testando para ver se realmente funciona. Você não vai inventar uma denúncia lá, mas digo assim, entra e escreve qualquer coisinha só para testar se recebeu um protocolo, entendeu? Mas é nesse nível, a gente tem que testar porque não basta estar lá, tem lá, ouvidoria e tal, denuncia aqui, denúncia anônima. Só que assim, é efetivo? Funciona? Outro pilar é remediação, ele entra complementando o que eu acabei de falar, né? Você constatou, você tem uma apuração, você teve uma investigação, constatou uma denúncia, uma fraude, e aí? O que é que vai ser feito a partir disso, né? Então, qual a condução da investigação, a apuração, como que ela vai se dar na empresa? Tá? A previsão de imediata interrupção dessa irregularidade, de que forma a empresa vai agir para que essa irregularidade seja paralisada. Afastamento de envolvidos de qualquer atividade da empresa e de empresas do mesmo grupo. E aqui também é importante verificar se ela trata esse ponto para toda a sua empresa. Por exemplo, se foi o presidente que cometeu o ato, ou os gerentes, o CEO, pessoas de cargo importante, vai ser tratado da mesma forma que o empregado? Tá? Tem que olhar nesse ponto. E aplicação de medidas para prevenir novas falhas, né? Então, vocês viram que o programa de integridade, ele é aquele círculo, né? Você analisou o risco, fez o programa de integridade, verifica como ele está funcionando. Ele não está funcionando, você corrige, ele vai se retroalimentando, né? Então é isso, você está constantemente avaliando. Aí entra aqui, aplicação de medida para prevenção de novas falhas. Como que isso vai poder impactar nas medidas da empresa? Vai alterar o código de conduta, o código de ética, determinado ponto, né? E essa parte da remediação. Vocês têm alguma dúvida, algum comentário?
Diligência para contratação de terceiros e supervisão. Aí é reforçando aquele ponto que a gente viu lá do Itaú, da 3M, né? Ele também é um ponto que não é obrigatório para micro e pequena empresa, que a gente já falou, mas é a empresa ter o cuidado de verificar com quem que ela está fazendo negócio, né? Qual que é a política daquela empresa, daquele fornecedor, daquele terceiro. Então, no caso de contratação de fornecedor, prestador de serviço, consultores, né, e entidades que recebem doações, fazer uma análise prévia. Hoje está tudo muito simples. Vocês imaginem antigamente, hoje com a internet, a gente pega lá, quais são as ferramentas. Google, a gente tem os 2 cadastros que vocês viram com o Jorge, o SEIS e o KNEP, né? Então, assim, isso é o mínimo do mínimo do mínimo. Você colocar lá, coloca no Google o nome da empresa, o presidente, né? Para ver se essa empresa já apareceu em algum caso de corrupção, alguma coisa do tipo, né? É muito simples. Outra questão, imposição de adesão às regras da empresa, com consequências contratuais. Eu também já falei disso. Você, no contrato, colocar que a empresa ela tem que se submeter ao código de ética, conduta, ao que aquela empresa contratante acredita. Em caso de não cumprimento, que o contrato pode ser rescindido, né? Verificação de efetiva prestação de serviço antes do pagamento. Isso aqui é meio, assim, parece até mentira também de estar aí, mas acontece, né? Às vezes a empresa é muito grande, não tem uma política muito estruturada de pagamento e paga sem verificar se o serviço foi prestado ou não. Então, de que maneira isso pode ser controlado, cuidado dentro da empresa, quais as áreas responsáveis por essa conferência, né? Treinamento também, isso é muito importante. E a gente viu boas práticas aqui nesse ponto, de quando, por exemplo, a empresa faz a contratação de um terceiro, de solicitar e meio cobrar que o terceiro leia o código de ética, o código de conduta, dê ciência lá, assine um documento de que leu, que tem ciência, que se compromete a cumprir aquilo ali, né? Monitoramento da adesão às regras da empresa. De nada adianta você capacitar, cobrar e tal, se isso não for monitorado e conferido, né? Então, aqui também do mesmo jeito. Mesmo sendo com fornecedor, terceiros, verificar se aquilo está sendo empregado ou não, né? E pode ser realizado, inclusive, a questão por amostragem, né? Claro, porque é impossível você conferir como você faz com um empregado da empresa, né? Mas é muito importante esse relacionamento com o terceiro. Aqui eu trouxe outro caso de boa prática da ICTS. Ele coloca o seguinte, que essa empresa ela faz pesquisas, análises completas da empresa e monitoramento da empresa com quem ela está se relacionando, né? E avalia o cliente potencial e os possíveis riscos. Então ela faz análise do fornecedor e do cliente. Então, de quem ela está se relacionando e para quem ela vai prestar o serviço também, né? Se compensa ou não prestar o serviço para determinado por ministério e tal. Ela faz aqui, ó, análise de riscos, né, envolvidos na execução do projeto e faz esse monitoramento de terceiros, fornecedores e associados. Então vocês veem que isso aqui está bem, assim, essas grandes empresas já estão com essa ideia bem arraigada de que ela precisa cuidar da integridade, não só dentro da empresa, mas com quem ela faz o negócio, né? E aí é salutar, porque é um ponto da nossa legislação, é isso, é você disseminar a integridade como um todo. Aqui, outro parâmetro, outro pilar aqui. No caso de fusão, aquisição e reestruturação societária. Do mesmo jeito, também não se aplica a micro e pequena empresa, né? Verificação prévia ao fechamento do negócio. Então, a empresa ela vai se fundir, ter alguma alteração contratual lá com outra empresa, vai fazer essa verificação e ter ciência de que se ela está fazendo fusão com uma empresa que está respondendo um processo administrativo lá no PAR, ou que está em âmbito de um acordo de leniência, que ela vai também assumir o ônus dessas obrigações, né? E aí entra a questão de ela fazer essa avaliação, compensa ou não compensa, né? Mas ela tem que ter ciência disso, ela tem que estar bem orientada de que ela precisa fazer essa pesquisa prévia, né?
E como eu coloco ali, ó, caso o negócio seja realizado, remediação das irregularidades, né? E submissão às regras de integridade. Então, isso tem que ficar bem claro. A empresa se fundiu com uma outra, essa primeira empresa não tinha, vamos supor, envolvimento algum, não tinha imputação nenhuma de multa, de alguma responsabilidade, a outra tinha, elas se fundem, elas têm que estar cientes de que ela vai assumir esses riscos da segunda, né? Tem que ser bem claro. Por isso, a importância de fazer pesquisa, de ter acompanhamento. Monitoramento, a gente já comentou também aqui um pouco. Esse programa de integridade, ele tem que estar constantemente sendo atualizado e melhorado. Ele não é estanque. A gente já viu questão de empresa que fez o programa, vamos supor, lá em... até para atender FCPA, sabe? Tipo, lá em 90 ou 2000 e nunca mais mexeu no programa. Aí você acha que em 10, 12, 20 anos a empresa não vai mudar nada o programa de integridade? Isso é normal? Claro que não. Então você vê que aquilo ali foi muito formal. Foi feito o programa lá e nunca mais foi alterado, não foi mensurado, né? Não é a ideia. A ideia é que ele seja constantemente melhorado, evoluído. Então, de que maneira a gente consegue isso? Por meio de indicadores e metas. Então, você vê, com determinada política, a gente conseguiu reduzir o número de fraude, número de denúncias. Eu estou dando exemplos hipotéticos aqui. Se criar indicadores, fazer essa averiguação, e se não conseguiu, o que é que tem que melhorar no programa de integridade? Se conseguiu, ótimo, de que maneira a gente vai aumentar, melhorar ainda mais? Tá? Revisão das políticas, né? Isso é constante. Melhorar os sistemas de controle também. E aí, esse ponto, o programa de integridade já foi alterado, aperfeiçoado, né? Como resultado de uma atividade de monitoramento. Então, assim, ele foi monitorado, a empresa te comprova que melhorou, que determinado ponto foi corrigido, né? Ou que determinado ponto não era tratado na empresa e agora eles acharam uma maneira de tratar, de coibir aquela fraude. Esse ponto, transparência nas doações para candidatos e partidos políticos, ele não entra mais, não tem mais aplicação, porque hoje você sabe que as empresas não podem mais doar, né, para partido político, pessoa jurídica. A questão de parâmetros para avaliação do programa de integridade. A gente viu todos os pilares, tá, que é o que tem que ter um programa de integridade. Agora, só umas dicas de avaliação. A avaliação, ela tem que ser sistêmica. Você tem que olhar como um todo, como eu falei. Qual o tamanho da empresa, o nicho de mercado, quais são os riscos, né? E aí sim fazer essa avaliação comparando com esse programa de integridade. É uma avaliação caso a caso. Não adianta você pegar um programa de integridade e copiar e estendê-lo para 4, 5, 6 empresas. Assim, não tem lógica, porque o programa de integridade ele é construído com base nos riscos. Cada empresa tem seu risco. A empresa de determinado porte, com determinada interação com o serviço público, em determinado ramo de mercado, cada uma tem uma necessidade, um perigo, um risco, né? Então, você dizer que existem 2 programas de integridade iguais, não existe isso. E a gente vê muito na internet isso agora. Como é uma legislação nova e as empresas estão buscando se adequar e tal, a gente vê, principalmente para o Proética, que é aquele programa que eu falei para vocês, que é o nosso selinho de ética para as empresas que atendem, né, a esses pontos. Existem empresas na internet colocando assim, fazemos programa de integridade para o selo Proética. Tipo, é voltado já para que a empresa consiga o selo do Proética. E não é assim, não funciona assim. Até porque a gente tem essa expertise de fazer análise ponto a ponto, de ver se esse programa de integridade se enquadra com aquela realidade da empresa, né? Então não existe esse programa de integridade padrão que eu pego aqui e aplico para A, B, C, D. Não, bem ao contrário. Microfone, por favor. Microfone aí. Na legislação federal, o programa de integridade surge, a princípio, como um fator atenuante na aplicação da multa, na existência de um pago.
você está falando agora nesse selo de qualidade. Eu queria entender o que leva a CGU hoje a verificar um programa de integridade. Apenas a instauração de um par? Ou em que casos vocês fazem essa verificação? Na verdade, nesses 3 casos. No âmbito do par, no acordo de leniência e para se dar o selo do programa Proético. São nesses três momentos. No selo eu vou até entrar depois e mostrar para vocês, porque é o seguinte, é uma forma de promoção da integridade, a CGU entende desse jeito, né? Porque senão aqui, se a gente olhar e fizer análise do programa de integridade só no âmbito do par e do acordo de leniência, a gente está tratando só com as empresas que de alguma forma cometeram algum ilícito, não é? E a ideia do programa de integridade é justamente a gente ampliar a integridade na iniciativa privada. Então aí surgiu essa ideia do selo do Proética, que é as empresas se candidatam voluntariamente a ter a análise do programa de integridade. Então, olha, elas dizem assim, eu tenho um programa de integridade, está aqui, e aí eles fornecem a documentação e a gente vai fazer a conferência desse programa de integridade. Então a CGU é sempre provocar, né? Existe um par, eu alego que tem um programa de integridade e peço para a CGU verificar. Ou estou assinando um acordo de leniência e aponto a existência do programa de integridade, ou quero o selo e provoco a CGU para verificar. Sim, sempre, exatamente. Sempre provocado. Nesses 3 momentos, sim. Só que assim, no selo a gente convida as empresas a trazerem programa de integridade para avaliação, né? E para a empresa é interessante porque a gente faz a avaliação e a gente, ponto a ponto, nós fazemos um relatório. Então, assim, ela tem um feedback se no nosso olhar aquele ponto atende ou não e o que poderia ser melhorado. Então, por exemplo, a comunicação, aí a gente vai olhar lá, a gente vê aqui que a direção da empresa não é muito ativa na comunicação, teria que melhorar isso, coloca algumas recomendações. Então, assim, acaba sendo uma forma de melhorar o programa de integridade da empresa. Mas são nesses 3 momentos. Tá? Então, essa questão, a avaliação caso a caso, cada empresa tem um ramo de mercado, uma necessidade, um risco e precisa de um programa. Então, não existe aquele o one fits all, de um cabe para todos, serve para todos, isso não pode, tá? Conhecimento aprofundado sobre os dados referentes à ocorrência do ato lesivo, objeto da apuração. Isso também precisa ser levado em conta quando a gente está falando de par e de acordo de leniência, né? Você tem que ver o que é que foi que aconteceu, como aquilo ali pode ser mitigado, se aquilo ali tem algum respaldo no programa de integridade, ou se aquilo ali nunca foi tratado no programa de integridade, então é uma falha grave, o programa tem que ser reestruturado naquele ponto. Tá? E aqui é o porquê. Por que a gente faz a análise do programa de integridade? É justamente para fazer essa atenuação da multa, ver se vai ter uma atenuação ou não da multa, né, aplicada à empresa. Se ela tem um programa só formal, criou um programa lá a toque de caixa só para entregar, fazer de conta que tem, a gente vai lá e colocar aqui 0, ela não vai ter atenuação da multa. Se ela tem um programa, só que a gente encontra algumas falhas, algum ponto que precisa ser mais bem especificado, ou algum ponto que não foi tratado e acabou culminando naquela irregularidade em que a empresa foi, em que houve o processo, aí a gente tem lá a graduação de 1 a 3,9%. Se ela tiver um programa de integridade excelente, muito bom, porque pode acontecer, por incrível que pareça, você pode ter um programa excelente, muito bem estruturado, e mesmo assim haver a ocorrência de fraude, porque a gente está tratando de pessoas dentro de uma organização. Ela pode saber, ter conhecimento que aquilo ali é errado, teve treinamento, aquilo ali é disseminado na política da empresa, e existem controles e mesmo assim ocorreu, né? E mesmo assim ocorreu o ato de corrupção. Aqui é bem engraçado porque muitas pessoas assim criticam, né? Ah, sim, mas se a empresa tem um programa de integridade, mesmo assim houve um ato de corrupção, então você tem que multar ainda mais a empresa e tal. E esse é até um ponto que o Ministério Público Federal tem conversado com a CGU e tal, de se existe o programa de integridade, mesmo assim naquele ponto ocorreu uma fraude, o que poderia ser, assim, de certa forma, imputado à empresa, porque não... Mas assim, como eu falo, é difícil porque é o ser humano, né? A política pode estar excelente, às vezes determinado empregado
ele vai contra aquilo ali e acaba incorrendo num ato de fraude, né? Mas aí a gradação da multa, a gente já vai ver pra frente, que isso aqui é uma parte que era bem complicada, ficava muito subjetivo, né? Que você fala assim, de 1 a 3,9 ou 4%, é muito amplo. Mas aí tem o nosso guia pra frente, que a gente fez ponto a ponto, uma planilhazinha, para auxiliar vocês. Então vocês vão pegar ponto a ponto e cada pontinho tem lá, menos 1, menos 2, 0,5%, tá? Que vai ajudar nesse cálculo dessa atenuação da multa. E a importância disso aqui é o quê? É o maior atenuante da multa, é o programa de integridade, né? Agora a questão da avaliação do programa de integridade em acordo de leniência. Na verdade, vocês vão ver que é praticamente a mesma coisa. É o mesmo programa de integridade. O que vai mudar é esse último ponto, o estabelecimento de compromissos a serem implementados nos próximos anos, sujeito a monitoramento. Então, quando a empresa está celebrando o acordo de leniência, ela pode ter o acompanhamento do programa de integridade por 20 anos. Isso pode ser estabelecido, né? E aí ela vai ter que se comprometer a implementar determinadas ações que forem sugeridas pela comissão, e isso vai ser acompanhado, tá? É o ponto que muda e a estrutura do relatório. Agora, o programa de integridade, a essência do que a gente viu, é a mesma coisa, tá? É a mesma ideia. Aqui é só a estrutura do relatório de avaliação, né? Ele vai constar o quê? Objetivo, abrangência, se é a empresa que está assinando ou o grupo, o ato lesivo, né? Então, dados do ato lesivo que são relevantes para análise da integridade. Análise do perfil, a gente já viu lá, né? O que é a análise do perfil? Falar a empresa composta por tantos empregados, qual o ramo de atuação, em quais países ela atua, tudo isso. Análise do programa de integridade, a gente acabou de ver todos os pilares dele. Então, análise item a item sobre adequabilidade e efetividade. E os compromissos. Então, se a comissão que avalia esse programa verificar que precisam ser corrigidos alguns pontos e tal, isso é formalizado em compromisso, que tem que estar aqui. E a parte da conclusão, a análise resumida para subsidiar a decisão sobre o percentual aplicado. Então, com base nisso tudo, é feito o cálculo e vai dar esse percentual sugerido, né, a ser aplicado. Agora eu queria... vocês têm alguma dúvida nesse microfone, por favor? Bom dia. No âmbito da lei e também do programa Proética, eu percebi que você falou a todo momento sobre as empresas. Mas esse programa e a lei, ela se aplica a cooperativas, organizações não governamentais, fundações, instituto, etc., e cooperativas? Olha, nós fizemos análise até o momento somente de pessoas jurídicas, de empresas mesmo. Eu não sei te falar agora se, eu tenho que até olhar depois no regulamento do Proética se poderia entrar ONGs, associações, eu realmente não sei. A gente trabalhou só com pessoa jurídica até o momento. Mas eu vou... Cooperativas, inclusive, são organizações que produzem, comercializam produtos, ganham licitação, não é? Sim, e é importante. Eu vou até verificar. Eu verifico. E organizações sociais são prestadoras de serviço, então é importante. Obrigada. Se pode concorrer ou não, eu vou ver na norma do programa. Alguém tem mais algum comentário? O plano de integridade, enquanto objeto do Proética, a empresa se propõe a apresentar toda a documentação, há interesse da empresa, da mesma forma que no PAR, a empresa que teria que fazer de trazer essa documentação para a comissão, não seria assim? Não seria da comissão, no meu entender, todo o estímulo para a empresa ir lá e cobrar da empresa os documentos. Deveria ser invertido isso, né? A empresa que tem que trazer toda a documentação e a prova para o PAR. É essa a visão ou não é? Sim, não é assim? é dessa forma que funciona. Por exemplo, quando a empresa se candidata aqui ao selo Proética, ela tem que fazer, ela vai respondendo as perguntas, que tem um questionário, em determinado âmbito, o que é que você faz para atender esse ponto.
Aí ela explica, faz um textinho e coloca uma prova, um documento. Então a empresa realmente que traz a documentação. É a empresa. Não trazendo, você aplica redução. Isso, exato. Só que assim, em alguns pontos, por exemplo, você verificou lá, ela faz o texto, escreve, explica e apresentou um documento. Aí você vê que aquele documento não corresponde ao que ela está pleiteando ali. Você pode falar, olha, empresa, esse documento, ele não, você tem outro documento, entendeu? A gente faz essa interação com a empresa. Mas assim, é ela que traz a documentação. Se você colocar um determinado ponto você não comprovou, e ela realmente não comprovar, não te der outro documento, você desconsidera. Porque é ela que tem que trazer a documentação para análise. Tá? Alguma outra pergunta? Eu vou passar, antes da gente fazer o estudo de caso, vou mostrar para vocês as outras telinhas que falam um pouquinho do Proética, já que a gente começou a falar do Proética. Esse aqui que eu falei pra vocês, que é o pulo do gato, tá? Aí vocês anotem aí, ele é fresquinho, ele saiu mês passado. É o Manual Prático de Avaliação do Programa de Integridade em Par. Ele vai trazer, como eu falei pra vocês, uma planilha para vocês verificarem ponto a ponto e tem cada ponto tem uma gradação. Então ele vai ajudar efetivamente na gradação da multa, tá? Ele fica lá em www.cgu.gov.br e aí tá o endereço, mas depois eu vou passar, vocês vão receber, quem não recebeu vai receber o material por e-mail, em PDF, tá? E aí tá na página da CGU. Aí vocês entrem lá, baixem, porque esse daí ele vai realmente, ele tá bem esmiuçado e ele é bem novo, então assim, ele já tem a visão desses 2, 3 anos que a gente tem aplicado, feito essas avaliações do âmbito do PAR e do Proética, tá? Então ele vai realmente ajudá-los. Essa aqui é a página, não sei se o Jorge entrou com vocês, é a página da CGU e lá trata da responsabilização das empresas, né? Então você tem lá acordos de leniência, o que eu coloquei no retângulozinho vermelho. Acordo de leniência, do processo e das penalidades. Então é bacana vocês entrarem depois, que tá tudo, a gente tem muito material no site da CGU para tirar dúvida, cartilhas, esses materiais são muito bons. Né? E tá lá em assuntos, responsabilização de empresas, anticorrupção. Então tá bem interessante. Aqui também, lá mesmo, tem vários infográficos, e aí coloca, ó, explicando lei anticorrupção, os 5 pontos do decreto, cada um, ó, multas, como calcular, acordo de leniência, programas de integridade compliance, tal, cadastros. Tem muito material bacana no site da CGU, e vale a pena vocês entrarem para conferir. Esse aqui, deixa eu ver se ele fala aqui, é a propaganda do Proética, que vai abrir a inscrição agora esse mês. Então, o cronograma dele aqui, ó, as inscrições são de outubro a janeiro, avaliação fevereiro a junho. Deixa eu ver o que ele trata. E aí ele vai ter todas as informações aí do que é esse empresa Proética. Antigamente, até ano passado, a gente estava fazendo um por ano, né? Então o selo era anual. Todo ano a gente fazia análise das empresas e conferia o selo ou não. Só que pela capacidade, pela mão de obra muito limitada que a gente tem na CGU, e cada ano as empresas estão, assim, tem um número maior de empresas inscritas, porque isso aqui para a empresa é excelente, né? Ela coloca como propaganda, olha, ela usa no marketing, olha, eu tenho selo Proética, né? A CGU avaliou que eu sou uma empresa comprometida com a ética, com a integridade. Então, cada ano a gente tem mais empresas participando e o número de servidores, se brincar, cada ano é menor, né? Então, ficou assim, algo bem complexo e a gente tem colocado agora, ele vai ser de 1 ano e meio, 1 ano e meio. Então, esse aqui a gente vai fazer a avaliação, começa a avaliação agora de final do ano e vai valer 1 ano e meio. Aqui são as empresas que foram contempladas em 2017, no âmbito do Proética. A maior parte delas são empresas grandes. E aí, por isso, aquela preocupação de a gente facilitar que as micro e pequenas empresas também promovam a integridade e possam participar, porque senão a gente via que realmente elas não conseguiam cumprir todas as exigências, né?
E aí até uma das menores agora é essa Radix, ela é a menor das empresas que conseguiu essa aprovação e teve um programa de integridade bem bacana, bem legal. Mas essas são 20 e poucas aí, acho que 22, 23, que conseguiram. E os programas de integridade dessas empresas não tem onde consultar isso no site? Tem? Então, na verdade, assim, você queria ver o programa de integridade em si, né? É porque na frente aqui eu trouxe... Agora parou. Tá. A gente colocou, na verdade, o relatório de avaliação dessas que foram aprovadas, estão aqui na página do CGU. E aí, eu não sei se você vai achar o plano de integridade em si dela, mas o relatório pode ser consultado. E aí, é bem interessante que acaba sendo um parâmetro para vocês, assim, que vocês pegam para ter noção de como é que é avaliado cada ponto, como é que a gente colocou a visão mesmo, né, de se cumpriu ou não. É bem interessante. Deixa eu só voltar lá. Professora, qual é o percentual de reprovação das... Olha, eu estava pensando nisso, o percentual de reprovação, né, na análise do programa de integridade. Eu estava pensando nisso hoje para cá, que eu não lembro, eu não perguntei quantas foram que a gente avaliou no total. Mas assim, agora eu não sei de cabeça. Eu vou perguntar no grupo, a gente tem um grupo de integridade, o pessoal de Brasília, e daqui a pouco eu falo para vocês. Mas eu sei que é bem grande, sabe? Tipo, são 20 e poucas, a gente avaliou, eu vou perguntar quantas a gente avaliou para vocês terem ideia, mas foram muitas. Muitas mesmo, ainda é pequeno, ainda é bem pequeno. E a gente também trabalha de uma máxima seguinte, porque a gente tem uma nota, né? A nota de corte é 70%, se ela atingir 70% do que a gente almeja, ela fica assim na berlinda. Ela vai para o comitê, porque tem um comitê de avaliação composto não só pela CGU, como por vários outros órgãos. E aí esse comitê que vai decidir se essa empresa é aprovada ou não, entendeu? Então ainda tem isso, porque se ela passar dos 70 pontos, aí provavelmente ela é aprovada. Se ela ficar nessa berlinda de, tipo, tem um programa razoável, mas a gente tem dúvida se aprova ou não, aí vai para o comitê, e o comitê que tem essa decisão, né? Então, aqui, como eu estava mostrando para vocês, aqui são as empresas de 2017 que receberam o selo. E aqui são os relatórios onde fica na CGO, cgu.gov.br, assuntos, ética e integridade, isso tudo fica na esquerda, depois a gente entra no site para verificar. São os relatórios do Proética dessas empresas aprovadas em 2017. Então, é bacana numa situação em que vocês se depararem com o plano de integridade, precisarem fazer essa avaliação, é bom vocês entrarem e olharem a estrutura da nossa avaliação, tá? Que dá uma ideia, ajuda um pouco. Aí é nesse endereço, Empresa Proética, Relatórios de Avaliação 2017. Aqui é só, antes de finalizar, vou voltar no estudo de caso. Vocês têm aí na apostila o estudo de caso 6. E aí eu queria que vocês dessem uma lida nele e fizessem alguns apontamentos para a gente debater, porque assim, com base no que a gente colocou agora aqui de manhã, para ver se vocês conseguem identificar no caso concreto, né? Agora, vamos ver aqui, são 11h05. Em 20 minutos dá para vocês lerem e fazerem alguns apontamentos e depois a gente debate. Programas relacionados ao selo? Exatamente. Sabe quais são os outros órgãos que compõem? Tem aqui o... Quantas dúvidas que surgiram de quem poderia participar do Proética, desse selo que eu falei, ONGs podem participar. Agora está aberto para a empresa pública também, antes não podia, agora está aberto também. Cooperativas, ONGs, empresas públicas podem também, tá? O comitê gestor aqui do Proética, deixa eu ver aqui quais são os órgãos, já falo certinho. Aqui, é o Instituto Ethos, Apex Brasil, Ibracon, CNC, CNI,
SEBRAE, FEBRABAN, CNA, Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços e CGU. Tá? Então são 2. E tem Brasil, Bolsa, Balcão também. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 órgãos. Tá? Então vamos lá. Vamos começar a ver aqui então. Eu não vou ler para a gente não demorar demais, tá? A gente só vai fazendo alguns comentários e vocês vão interagindo. Então, o estudo de caso aqui é uma empresa, né, Soluções S.A., que foi pega no ato de corrupção que envolvia repasse e agentes públicos de municípios, né? Foram indiciados 2 diretores da empresa e houve a percepção aqui de repasses ilegais para 2 empresas, Serviços Gerais e Consultoria Técnica. E também há um time de futebol, né? No primeiro momento aqui, a empresa, ela afirma não ter controle e responsabilidade sobre eventuais repasses a agentes públicos feitos por essas outras empresas. O que vocês acham disso? Tem fundamento que ela fala? Ela simplesmente alega, não foi a minha empresa que fez o repasse, foi outra empresa que fez o repasse do servidor. O que a gente viu? Como é que é a responsabilidade? Responsabilidade objetiva, então ela não pode alegar isso, né? Por isso que existe aquele controle, a verificação da conduta, né, das empresas com que você contrata. Aí aqui a gente vai, ela apresentou, né, o relatório de perfil, a gente não vai ficar lendo, mas ela traz lá, né, onde ela atua, qual a estrutura organizacional, quantitativo de empregados. O que é importante aqui, especificar a interação com a administração pública, né, nacional ou estrangeira. A importância de obtenção de autorizações, ela colocou que não é relevante. Quantitativo e valor de contratos celebrados ou vigentes. Foram realizadas 10 contratações, sendo que esses contratos foram responsáveis por 55%, 70% e 80% do faturamento da empresa nos últimos anos. O que isso mostra? Que ela está cada ano aumentando a relação com o poder público, né? E você falar que ela tem 80% do faturamento decorrente de ação com a administração pública, isso é muito relevante, não é? Então é um ponto que chama a atenção aqui. Frequência e relevância da utilização de agentes intermediários. Ela coloca que não contrata intermediário para atuar diretamente com funcionário público. E aí, vocês concordam com esse ponto? Ela contratou aquela firma terceirizada, ela nem estava então, ela coloca que não tem interação. Só que depois ela coloca aqui, ela realiza importação, transporte rodoviário e contrata consultor, né? Como? Exatamente. A realização de importação é super sensível. Então, como que ela não tem essa interação direta com o servidor público, né? Então, tá errado. Aqui, ela não é uma microempresa, né? Que ela coloca que não é. Tá. Agora, no relatório de conformidade, ela vai apresentar o plano de integridade dela. Vamos ver um pouquinho do plano de integridade. Tem algum outro ponto que vocês acharam interessante, que eu não falei antes, pra gente comentar? Vamos lá, então, na questão do relatório de conformidade dela. Questão do comprometimento da alta direção da pessoa jurídica, incluídos os conselhos, evidenciado pelo apoio visível e inequívoco do programa. Ele coloca o quê? Que a alta direção é comprometida, tal. Em 2010, o diretor enviou um e-mail para os funcionários, né, falando da nova edição do Código de Ética e Conduta. Vocês acham que isso demonstra comprometimento? Um e-mail em 2010? Nada, né? Isso aqui não é comprometimento. O comprometimento da alta direção, eu falei para vocês, tem que ser contínuo, constante, tem que ser incentivando a rotineira, incentivando
a aplicação do programa na empresa. Então, 1,5 em 2010 não é comprometimento da alta direção. Padrão de conduta é o código de ética, política de procedimento. Vamos ver o que ele traz aqui. O código de ética, vocês acham que pelo que ele colocou na descrição, ele atende a essa interação da empresa com o serviço público? Não, né? Por quê? Não é expressamente colocado assim. Ele não traz vários pontos que ele teria que trazer expressos, né? O que seria? A previsão de contratação, né, com o setor público. Se ele contrata, 80% do faturamento dele é de contratação com o setor público, como é que isso não está especificado, né, no Código de Ética e Conduta? Participação em licitações, né? Ele participa, o faturamento dele vem praticamente todo disso. Então, teria que ser bem esclarecido esse ponto de participação em licitações. Padrão de conduta, código de ética e política de integridade, estendida quando necessário a terceiros. Isso está expresso, pelo que ele fala, da relação lá do código de conduta? Não, né? Então, deveria haver cláusulas contratuais nesse sentido, né? De previsão expressa no código de ética desse relacionamento com terceiros, que ele não traz. Treinamentos periódicos sobre o programa de integridade. Ele apresentou alguma coisa? Pois é, 2010. Não, então, não existe treinamento, ele não comprovou nada, a gente coloca que ele não comprovou, não existe, não houve. Nem sobre licitação, contrato, lei anticorrupção, sobre nada disso. Análise periódica de risco para realizar adaptações necessárias no programa de integridade. O que vocês colocam? Houve análise de risco? Não. Né? Ele não traz nada disso aqui. E houve, vocês notaram que está havendo um aumento de contratações com o serviço público, né? Todo ano tem aumentado, e mesmo assim ele não traz essa análise de risco. Que contratar com a administração pública é, de fato, um ponto muito importante. Registros contábeis que reflitam de forma completa e precisa as transações da pessoa jurídica. Ele só coloca o quê? A empresa segue as regras contábeis impostas pela legislação vigente. Isso é óbvio, né? Tem que é o mínimo, né? Tem que seguir isso. Então, assim, contrata escritórios de auditoria para verificar suas contas sempre que necessário. Então, assim, auditoria independente tem? Não. Periódica? Não, né? Exatamente, pelo que ele coloca aqui, não parece nem ter uma auditoria interna. A auditoria deve ser periódica, isso teria que ser, né? E se atentando para esses riscos de fraude e corrupção, né? E aqui ele não coloca isso. Outro ponto, controles internos que assegurem a pronta elaboração e confiabilidade de relatório e demonstrações financeiras da pessoa jurídica. Ele coloca que a empresa possui um sistema para realização de pagamento, para que o pagamento fique registrado. Isso é o mínimo do mínimo do mínimo, né? Contudo, não há verificação efetiva da realização do serviço contratado. Isso tem lógica? Tipo, ele paga independente de conferir se o serviço foi feito ou não. Isso não tem a mínima lógica. Ou qualquer consideração a respeito do valor pago. Então, nem essa aferição se o valor é de valor de mercado, se é justo, se é correto, não é feito. Contratação de qualquer serviço é de responsabilidade da diretoria que demanda a operacionalização e contratação. O que vocês acham desse ponto? A diretoria demanda, contrata e teoricamente, afere se foi feito ou não o serviço, o prestado serviço. Aqui a gente entra em auditoria num ponto muito sensível, né, de segregação de função. O mesmo que solicitou o serviço está contratando, está fazendo a conferência, então não pode. Exatamente. Imagina a possibilidade de fraude, que é imensa, né? Ele faz um conluio lá e alega que o serviço foi prestado, paga e não houve prestação alguma. Então, aqui até é recomendável que tenha mais de uma assinatura, né? De uma autorização para pagamento em determinados valores mais altos, né? Red flags, aquilo que a gente já viu. Vamos para outro ponto aí, o 8. Procedimento específico para prevenir fraude e ilícitos. No âmbito de processo licitatório, ele trouxe alguma coisa?
Ele só coloca que precisa de uma autorização para participar, né, de processo licitatório lá do diretor da área responsável. Só que ele também, ele dá muito poder a um diretor, né, a um diretor da área responsável, né. Então, ou colocar assim um setor técnico, né, que se posicione a respeito desse ponto, não uma pessoa só, senão é muito vulnerável. Como a gente já colocou, uma política específica, nesse caso dessa empresa, é necessária sobre licitações e contratos, né? Então teria que ter uma política realmente que trate sobre isso. Exatamente, uma comissão e tal. Participação em reunião, política de brinde presente, né? Ele poderia colocar aqui também, o que mais? Treinamentos específicos sobre a 8666 e a lei anticorrupção. Tudo isso podia ser tratado aqui nesse ponto. No ponto 9, independência, estrutura e autoridade da instância interna responsável pela aplicação do programa de integridade. Ele coloca lá que as decisões do comitê devem ser por unanimidade. Isso aqui também é um ponto que a gente critica, porque vocês sabem que unanimidade é complexo de se conseguir, né? Então você imagina que uma pessoa do comitê discorde de determinada decisão, você não tem a apuração, né? Então aqui realmente essa questão de unanimidade nesse ponto não é interessante. No ponto 10 aí, canais de denúncia e de irregularidades. Ele tem algum canal de denúncia? Tem. Ele coloca que a identidade da pessoa é mantida em sigilo, né? E que são proibidas retaliações, isso é importante. Agora, o que é que chama atenção aí? Foram registradas muitas ocorrências e que parece que não há averiguação de todas, né? Então, assim, ele coloca aí, foram registradas 5.000 ocorrências desde a criação do canal de denúncia. Esse então tá diferente o meu de vocês aqui. Mas, de toda forma, ele coloca várias e depois na parte de apuração ele coloca um número bem menor. Então... 70, né? Então, se ele coloca que recebeu 1.500 casos e apurou 70, isso é efetivo? De jeito maneira, né? Então, assim, muito pouco. Outra questão aqui, medidas disciplinares em casos de violação do programa de integridade. Então, ele coloca aí que foram apurados 70 casos e aplicadas 30 sanções. Se a gente comparar com as 1.500 denúncias lá, então não está sendo efetivo, né? Procedimentos que assegurem a pronta interrupção de irregularidades ou infrações detectadas e a tempestiva remediação dos danos gerados. Aí ele coloca lá que a empresa não constatou irregularidades em suas atividades relacionadas a atos de corrupção e fraude. Como que não? Se tem 1.500 denúncias, se inclusive teve lá 70 casos, 30 sanções, 10 desligamentos, como que não? Vocês veem que se contradiz? É isso que vocês têm que cuidar no relatório, né? Então, um ponto contradiz o outro. Diligências apropriadas para contratação, supervisão de terceiros. O que ele coloca? Eles fazem análise lá no Google, SEIS, KNEP, alguma coisa assim? Oi? Ele coloca lá, diligência se restringe à análise de crédito, né? Então, está totalmente inadequado ao perfil da empresa. Essas pesquisas precisam ser realizadas, né? Lá no mínimo, lá Google, SEIS, KNEP, a gente viu. Tá? Monitoramento contínuo do programa de integridade. O que ele coloca? Que o monitoramento é feito por meio de apuração de alegações recebidas por meio do canal de denúncias. É só por esse meio que a gente faz a apuração e o monitoramento do programa? Não. A gente viu lá por meio de indicadores, né? É um monitoramento constante. Então, esse ponto está insuficiente. Pelo que vocês viram aí, existiria alguma possibilidade de redução do percentual da multa dessa empresa? Ela apresenta um programa de integridade que a gente possa dizer estruturado, aplicável, que
cumpre aqueles pilares que a gente viu? O que vocês acham? Não, né? Ele é apenas um programa formal, tanto é que ele coloca lá, foi criado em 2010, que depois não teve atualização, tal. Então, assim, é um programa que está no papel e que você vê, assim, comparando com a realidade da empresa, com os riscos da empresa, ele não funciona, né? Aqui depois ele pede, no momento 2, algumas recomendações para o aprimoramento do programa de integridade. Vamos ver o que é que vocês colocariam. Praticamente, né? Tipo assim, que o programa ele é só formal, então teria que ser feito o quê? Uma análise de risco, reestruturar o programa, quais são os outros pontos importantes de se colocar aí com base na característica dessa empresa. Exatamente, ela tem um relacionamento de 80% do faturamento com o setor público, então esse ponto é crucial. O programa dela tem que ser muito bom nesse ponto, tanto em questão de participação em licitação, contratos, né? Análise de risco precisa ser efetiva, porque ali não existia nenhuma, né? Como? Isso, exatamente, sim, a cláusula antifraude, né? Tudo isso tem que ser lá no momento da contratação, isso tem que estar lá presente. E treinamento, comunicação, vocês viram que isso não existia, né, na empresa. Então, treinamento, comunicação, a própria alta direção da empresa, né, comprar a ideia e fazer essa divulgação. Então, vocês conseguiram, por esse estudo de caso, ter uma ideia, mais ou menos? Claro que como é o primeiro, só para ter uma ideia de o que seria, para ver se aplica ou não. Claro que vocês não têm documento nenhum para comprovar os pontos, porque quando a gente faz a análise do programa de integridade, como eu falei para vocês, cada ponto que a gente solicita, a empresa fornece documento e você vai fazer esse batimento, né? Aqui é só hipotético, só para vocês terem uma ideia geral de como funciona, né? Mas conseguiu dar essa ideia? Vocês têm alguma outra dúvida? Por favor. Só uma questão aqui na questão das 1.500 ocorrências. Ali fala que a relação de ambiente de trabalho e fraudes praticadas contra a empresa. Na verdade não tem um programa de integridade, né? Só tem proteção da empresa contra fraudes, né? Sim, ali sim. É só observação, né? Porque eles estão protegendo só a empresa deles. Sim, não é o intuito de prevenir a fraude com o terceiro ou com a relação com o governo, né? Sim, também. Antes vocês questionaram sobre o Proética, quantas empresas participaram, eu verifiquei ali, foram 375, que começaram a preencher o questionário, tal, que foram realmente habilitadas para a gente fazer análise, foram 191, acho que foram. E aí essas 23 que foram as aprovadas, tá? Então, assim, até que dá 191, dá um pouquinho mais que 10%, então eu achei que o número era até menor, sabe? Mas é porque a gente faz esses filtros também, dessas que não preencheram totalmente, ou que não apresentaram a documentação, nem vai para essa fase de avaliação. Mas, de 375, então, finalizaram com 23 aprovadas em 2017. Né? Então, a ideia dessa manhã que eu falei para vocês era justamente essa, de fornecer a vocês uma ideia do que é o programa de integridade, como ele deve ser observado, quais são os parâmetros. Como eu digo, ninguém vai sair daqui especialista, porque realmente é complexo, é difícil, é novo. Só que com esse material e com aquele guiazinho que eu passei para vocês, depois vocês entrem na página do CGU e baixem lá, que tem um parâmetro, a planilha, que vai ajudar muito, muito, muito quando vocês se depararem realmente com a necessidade de fazer análise de um programa de integridade. Tá? E era isso, eu queria depois chamar todo mundo para a gente tirar uma foto, que a gente sempre tira uma foto com a turma toda. E deixa eu colocar a última tela aqui, o contato. Na verdade, até lá do pessoal da Integridade de Brasília, tá? Porque como eu falei para vocês, essa diretoria de integridade, ela fica em Brasília. Eu trabalho com ações de prevenção da corrupção e presto um apoio a essa área. Mas assim, se vocês quiserem qualquer dúvida específica, aí vocês realmente entrem em contato com o pessoal da direção de integridade, que esse é o assunto deles de todo dia, né? Então, são os mais apropriados para ajudá-los, tá? Mas me coloca à disposição também, lá no Tocantins, qualquer dúvida, interação, podem entrar em contato, fiquem à vontade, tá bom? E obrigada. Bom dia, eu gostaria de aqui agradecer
às professoras, né, aos nossos instrutores, né. Gostaria de agradecer a presença de vocês também aqui na Escola da AGU, dizer que só em função dessa sinergia que existe entre os nossos órgãos parceiros que a gente consegue propiciar a vocês cursos complexos e da profundidade e de excelência como esses. Então, eu gostaria de agradecer a parceria da Controladoria Geral da União e espero que tenhamos novos cursos com esse tema durante, ou esse ano, ou durante o primeiro, sabe, no final do ano. E para vocês eu digo que a escola está sempre aberta, esperamos a presença de vocês nos próximos cursos que temos aqui. Nós temos uma seleção, enfim, uma síntese dos cursos ali fora. Se vocês quiserem ver o que vocês têm interesse, vocês podem participar. Os nossos eventos são todos gratuitos e abertos ao nosso público interno e externo. Então, mais uma vez, agradeço a presença de todos e tenho certeza que tiveram 2 dias muito produtivos. Muito obrigada.